Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao Remodelada Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre processos na cura. Então, vamos começar? Bom, para esse vídeo a gente vai conversar sobre o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 22 até o versículo 25. A gente vai falar sobre o milagre de Jesus na vida de um cego que morava em Betsaida. Então, tudo começa no versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Bom, a gente vê aqui que Jesus ele chegou naquela cidade. Aonde Jesus chega, tudo é transformado. E esse é o primeiro sinal do processo na cura, é a chegada de Jesus. Jesus ele chegou e se a gente abre o nosso coração, tudo é mudado, tudo é transformado, tudo fica diferente, sabe? Então a gente tem que abrir o nosso coração para Jesus e deixar ele nos transformar, sabe? E outra coisa, quando Jesus ele chega, ele vai com certeza tocar naquele ponto em nós que a gente acha às vezes está tudo bem, mas não tá, sabe? Então ele vai mudar, ele vai transformar, mas a gente tem que dar liberdade para ele, né? E outra coisa, a gente, nesse processo de cura, qual o propósito? É transformarmos a imagem e semelhança de Cristo, né? Esse é o projeto do Espírito Santo em nós, né? Ser aquele que vai nos moldar, nos aperfeiçoar, nos transformar. Então, esse ponto de chegada, ele é o que dá partida, ele é inicial, é igual você começar uma corrida. Começa ali naquele ponto de início, né? Então você começa, toca aquela buzina, ou então alguém balança uma bandeira, e aí começa a corrida. E é esse ponto, né, que a gente começa a nossa caminhada com Cristo, na chegada. Bom, o segundo ponto de processo na cura é cegueira. Aqui nesse mesmo versículo, o versículo 22, diz assim: E lhe trouxeram um cego. Esse cego, ele significa cegueira. Quando Jesus chega na nossa vida, a gente ainda tá com um pouco de cegueira nos nossos olhos. A gente não tá vendo plenamente, a gente não tá vendo claramente. Mas quando Jesus chega e a gente dá liberdade para ele, ele transforma. Ele tira aquela cegueira espiritual que vem dos nossos olhos e não nos deixa enxergar. Né? Então, esse é o nosso papel, deixar o nosso coração aberto para o Senhor vir e mudar aquilo que está em nós. Né? É assim que somos quando encontramos Jesus, cegos, não conhecemos nada, ou se conhecemos, conhecemos muito pouco de Jesus, sabe? Conhecemos de ouvir falar, mas ainda a gente vai conhecer muito mais durante a nossa caminhada com Ele, né? Então, a gente deve prestar atenção, sabe, nessa cegueira. Será que a gente ainda continua sendo cego? A gente tem que pedir para Jesus nos libertar dessa cegueira espiritual. Bom, o terceiro sinal de processo nessa cura é toque. A gente vai ver isso também no versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Bom, aqui a gente vai ver, tanto no 22, tanto nesse que eu acabei de ler, o 23, o toque de Jesus. Sabe, Jesus tocou aquele cego, ele não teve vergonha, ele não teve nojo, ele não teve medo, né? Jesus, ele tocou aquele cego e ele tocou para mudar a vida dele, daquele homem, sabe? Então, esse toque de Jesus, ele é muito importante na nossa vida, esse toque espiritual. Muitas vezes não vai ser aquele toque físico, mas vai ser aquele toque espiritual dele nas nossas vidas, né? Então, cabe a nós mesmos abrir o nosso coração para Jesus nos tocar de uma forma diferente, uma forma onde ninguém nos toca, onde só Ele tem poder, um lugar nos nossos corações onde não é de ninguém, é só dele, e lá Ele muda todo o resto de nós, todo o resto dos nossos corações, né? Então esse toque é muito importante. Esse toque, ele significa uma mudança de vida, né, na vida daquele homem, que depois daquele toque ele não foi mais o mesmo. E aí também a gente entra no quarto sinal de cura, que é fora da aldeia. Aqui nesse versículo 23 diz assim: que Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Muitas vezes Jesus tem que nos tirar do meio onde a gente está acostumado, Jesus tem que nos tirar daquele meio onde a gente está habituado a viver, um meio de pecado, meio pecaminoso, porque quando a gente não conhece Jesus, a gente está ainda naquele meio de pecado, sabe? Todos nós nascemos distantes de Deus,
porque todos nós viemos com aquele pecado inicial de Adão. Né? Então, Jesus tirou aquele cego do lugar onde ele estava, do lugar onde era costumeiro dele, né? Onde ele estava acostumado a mendigar, provavelmente, ali. Então, quando a gente está naquele lugar, naquele lugar de humilhação e de pecado, Jesus nos tira de lá e ele fala, vem aqui. Até fala que ele tomou aquele cego pela mão. Então, Jesus faz isso com a gente, ele nos toma pela mão e fala, vem. Vem que eu vou mudar a sua vida, vem que eu vou mudar a sua história, como ele fez com aquele cego. Jesus nos tira daquele lugar de pecado para nós sermos totalmente transformados por ele, né? Então nós temos que ser obedientes a esse fora da aldeia e falar assim, não, realmente eu vou sair fora daquele lugar. Vou sair fora daquele lugar pecaminoso para seguir Jesus, para seguir os planos dele para mim. E não viver mais uma vida de pecado, uma vida de tropeço. Né? Então nós precisamos também escolher andarmos do lado de Jesus, como aquele cego fez. Bom, também a gente vai ver outro sinal da cura, que é o sinal 5, né? Que é a forma de curar. A gente vê isso também no versículo 23, que diz: E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Jesus, ele podia ter curado da forma que ele quisesse aquele servo. Ele podia, daquele cego, né? Ele podia ter olhado para ele e falado assim, ó, você vai ser curado. Ele podia ter só tocado assim no olho dele e falado, olha, você vai ser curado. Ele podia ter só declarado uma palavra e falado assim, você vai ser curado, você já está curado. Não, Jesus aplicou a saliva dele nos olhos daquele cego. Que honra, né? Que honra daquele cego de ter a saliva de Jesus nos olhos dele. Mas Jesus faz isso conosco também. Ele aplica em nós uma nova forma de ver a vida. Ele tira aquele embaçado, aquela cobertura de tanto pecado e fala, vê. Olha, abre os olhos e vê. Jesus faz isso, né? E Jesus, ele não tem rapidez no sentido assim, como eu falei, Jesus podia ter já falado, você vai ser curado, você tá vendo plenamente e acabou. Não. Jesus, ele foi naquele processo, cada pessoa tem seu processo de cura, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um jeito, ninguém de nós é iguaizinho, sabe? Ai, somos todos iguais. Depende até que ponto, sabe? Nós não temos o mesmo jeito, nós não temos muitas vezes o mesmo pensamento, mas o importante não é a gente ter o mesmo pensamento, mas é que nós tenhamos o pensamento de Cristo, nós tenhamos o pensamento da Bíblia, que agrada a Deus, da palavra do Senhor. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês sobre essa forma de curar é que Jesus, ele não vai ficar seguindo muitas vezes o protocolo, né? Se a gente olhasse, a gente podia falar, nossa, que nojo, colocar uma saliva no olho daquele cego, que coisa nojenta, não podia ter feito de outra forma, mas Jesus, ele não tá querendo seguir as nossas regras. Jesus, ele não tá preso numa caixinha falando assim, olha, você me fala aí do jeito que você deseja ser curado e eu te curo apenas, ou então eu já tenho todo o planejamento aqui e vou te curar. Jesus, ele faz do jeito que ele quer. Deus, ele faz do jeito que ele quer, né? As coisas que ele quer. E não cabe a nós decidirmos qual é a maneira, mas é ele, sabe? Então, Jesus, ele quer liberdade para fazer a obra dele. Jesus, ele quer espaço. Ele não quer que a gente queira, como eu falei, né? Colocar Deus ali naquela caixinha. Olha, Deus só age desse jeito, Deus só age dessa maneira. Não. Deus, ele age da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser. Deus tem compromisso com a palavra dele e não com a nossa, né? Então, que nós tenhamos essa liberdade para Jesus nos curar tanto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, da forma que ele quer, da forma que ele deseja, né? Bom, o sexto sinal sobre o processo da cura é realmente o processo. Bom, a gente vai ver isso no versículo 24. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Bom, não foi de imediato que aquele cego começou a ver, né? Como eu falei, não foi aquela coisa que Jesus colocou a saliva no olho dele, nossa, já tô vendo plenamente. Não, teve aquele processo. Ele falou, olha, tô vendo os homens como árvores que estão andando, ou seja, ele não estava vendo claramente a realidade. Tem hora quando começa o nosso processo de cura que a gente não vai me converti ontem, hoje eu já tô vendo tudo, hoje eu já tô fazendo tudo diferente. Não, é um processo. Né, um processo, é uma caminhada com Deus. Um dia a gente aceita, no outro a gente é transformado em algumas coisas e essa obra vai se aprimorando até o fim da nossa vida. E essa obra só vai ser concluída no dia que nós partimos daqui para o reino celestial. Sabe, que não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria. Esse processo, ele vai incluir todas as áreas da nossa vida. Né? A gente muitas vezes vai precisar daquele segundo toque de Jesus nas outras áreas. A gente não vai
fazer tudo de imediato, né? Um estalar de dedos, está tudo pronto. Não, Jesus ele vai precisar ali de tempo para trabalhar. O Espírito Santo ele vai precisar daquele tempo, né, para trabalhar. Então, que realmente a gente venha entender os processos de Deus e ser obedientes a eles, que a gente não venha lutar contra a vontade de Deus, mas que a gente venha ser obediente ao querer dele, né? Então, o outro sinal sobre os processos da cura é, novamente, a gente vai ver isso no versículo 25. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Jesus tocou aquele cego mais de uma vez, né? Jesus, ele não tem problema de tocar a nós mais uma vez, né? Jesus não tem vergonha de falar, não, ela precisa, né, de mais experiências comigo. Né? Então ele vai alimentando a nossa fé nele, ele vai transformando as nossas vidas aos poucos, né? Então que nós venhamos ter essa mentalidade, né? Se a gente tá até com dúvida em alguma coisa sobre a palavra de Deus ou até sobre Jesus, que nós não venhamos ceder à incredulidade, mas que nós venhamos perguntar para ele, Senhor, olha, tá acontecendo isso, 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 mas eu tenho fé que o Senhor é poderoso para me responder aquilo que eu não tenho resposta, para me falar o que está acontecendo, né? Como aquele cego que ele não passou de ver de uma hora para outra, mas aquilo foi um processo na vida dele. Então que nós não venhamos cair na armadilha da rapidez, da pressa, mas que nós realmente venhamos ser transformados dia após dia, sabe, pelo Espírito Santo. Bom, o oitavo sinal do processo na cura é distinguir de modo perfeito, como a gente vê no 25. Depois que aquele cego ele viu claramente, né, que Jesus tocou ele uma segunda vez e ele passou a enxergar, ele distinguiu de modo perfeito. O que isso quer dizer? Discernimento. Aquele cego ele começou a ter discernimento. E é assim que nós temos que ter na nossa vida. Aquele discernimento que vem de Deus. Aquele discernimento que não é das coisas carnais e do mundo, mas é um discernimento que se aplica à palavra do Senhor. Né? Precisamos orar pedindo que a visão do Senhor, a visão de Cristo se estabeleça na nossa visão, nas nossas vistas. Sabe, que a gente não venha ficar focando somente nas coisas terrenas e da terra, mas que nós venhamos focar nas coisas do céu, nas coisas do alto. Né? Na Bíblia fala que é do alto que vem o socorro. Né, do alto que venha a provisão divina. Então que a gente venha olhar para lá, que a visão de Cristo venha ser estabelecida nos nossos olhos físicos e espirituais, que possamos distinguir tudo de modo perfeito, distinguir tudo com perfeição, e não a gente ficar tropeçando ali cada vez os mesmos erros, mas que nós venhamos ser transformados pelo Senhor, né, remodelados todos os dias, conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. O nono sinal dos processos na cura é testemunho vivo. A gente vai ver isso no versículo 26. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Bom, aquele ex-cego, ele ia com certeza para algum lugar, né? Jesus mandou ele de volta para algum lugar, né? Não de volta para a aldeia, mas ele mandou aquele cego para algum lugar. Né, ele mandou aquele cego embora para casa dele. Por quê? Porque aquele cego ele ia ser o testemunho vivo na vida de outras pessoas. Ele ia testemunhar com a própria vida dele, que aquela cegueira que antes estava atormentando a vida dele, não deixava ele ver nada, foi curada por Cristo. Né, ele ia testemunhar para outras pessoas conhecerem Jesus e conhecerem as obras de Jesus. Né? Ele iria ser um testemunho vivo para a mudança na vida de muitas pessoas. Pessoas que iam estar ali e falar, olha, eu fui cego, hoje eu não sou mais, Jesus me curou. Sabe, pessoas que iam acreditar naquele testemunho iam ser mudados também. Não só de uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual. Não é cego, às vezes, fisicamente, mas a gente está sendo cego em outras áreas. Às vezes a gente está sendo cego nas emoções, no espiritual a gente não está vendo claramente, mas cabe a nós abrirmos o nosso coração e falarmos, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Né? E nós que já tivemos um encontro com ele, olha, eu já fui cego, hoje eu não sou cego mais, mas o Senhor me deu a visão, o Senhor me libertou, né? Bom, o 10º sinal do processo na cura é, não entres na aldeia. Eu vou até reler esse versículo 24 com vocês, 24 não, 26 com vocês, e a gente vai ver isso. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Jesus ele mandou aquele cego ir embora para casa e não para a aldeia. Pode perceber isso. Por que não mandou ir para a aldeia em vez de ir para casa? Porque aquela aldeia nas nossas vidas hoje significa o quê? Um lugar de pecado, um lugar de humilhação, um lugar de escravidão,
um lugar de julgo do pecado, um lugar de julgo de Satanás, um lugar de vergonha. E Deus não quer que a gente fique naquele lugar. Deus quer que a gente venha para o reino dele dar luz, mas que nós venhamos servir de testemunho na vida de outros. Por isso que ele mandou que ele segue para casa dele, para ele testemunhar para pessoas que realmente iam dar ouvido, pessoas que iam mudar de vida. Né? A aldeia, ela significa aquela vida pecaminosa que a gente tem que deixar para trás. Aquele cego, ele tinha uma vida naquela antiga aldeia, mas ele tinha que escolher deixar aquilo para trás. Não podemos ficar voltando nas nossas mentes para aquele Egito e ficar pensando, nossa, quando eu estava lá, estava tudo tão bom. Quando aconteceu aquilo na minha vida, estava tudo tão bom. Sabe? A gente tem que olhar para frente. Jesus, ele tá ali, ó, na nossa frente, querendo que a gente siga ele. Então a gente tem que fazer o nosso papel de seguir ele. Né? A gente não pode querer ser conduzido pela nossa antiga vida de pecado. Depois do nosso encontro com Cristo, é inadmissível que a gente ainda não tenha nojo do pecado, que a gente não tenha nojo daquilo que a gente vivia antes. Né? Precisamos ter nojo daquilo que vivíamos no mundo e não ter vontade de voltar para viver aquilo que a gente estava vivendo lá. Porque se fosse tão bom lá, né, Jesus não tinha nos curado e nos resgatado. Então a gente tem que querer e ter paladar para as coisas do céu, ter paladar para as coisas do reino. Que Jesus venha educar, o Espírito Santo venha educar todos os dias a nossa mente, o nosso coração, o nosso paladar, para nós termos fome e sede dele. E não sermos pessoas saciadas pelas coisas do mundo. Né? Então que a gente venha realmente não entrar naquela nossa vida de pecado de novo, não entrar naquela nossa vida pecaminosa, mas focar somente no Senhor. Focar somente em Deus. E essa mensagem eu quero deixar para vocês. Sabe, que realmente a gente venha largar tudo para seguir Jesus. Sabe, que a chegada de Jesus venha mudar tudo na nossa vida. Sabe, que a forma de Deus de fazer as coisas venha entrar em nós e falar, realmente eu preciso ser transformada, eu preciso ser liberta, eu preciso ser curado. Sabe, que a cegueira que está nos nossos olhos venha ser curada e tirada totalmente. Que o toque de Jesus venha fazer diferença. O toque de Jesus venha ser todos os dias abundante na nossa vida. Sabe, que a gente não venha ficar preso ali onde a gente está vivendo, mas que a gente venha ter os olhos nos céus, que a gente venha ter sensibilidade para a forma de curar de Jesus. Ele faz do jeito que ele quer, a gente só tem que crer, sabe? Isso a gente tem que fazer. Sabe, que a gente venha dar atenção no processo, que a gente não venha querer aquela fórmula mágica pronta, mas que a gente venha realmente ser transformados pelo processo de Cristo, pelo processo de Deus. Que esse novamente de Jesus, que muitas vezes ele precisa nos curar novamente, ele venha nos tocar mesmo, sabe? Que a gente possa distinguir tudo de forma perfeita, que a gente venha ter discernimento, que a gente possa ser um testemunho vivo para aqueles que convivem conosco, que nós possamos não entrar naquela aldeia, mas deixar toda a nossa vida de pecado para trás e escolher seguir a Deus. E eu espero que essa mensagem edifique muito a vida de vocês, assim como edificou a minha. Que a gente medite nesse texto e peça, Senhor, me muda, me cura. E é isso que eu quero deixar para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau!